Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos começar a nossa última aula dos nossos destaques do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre profetismo em Israel. Então, fique ligado, começamos já. Não poderíamos deixar de falar dos profetas na Bíblia, visto que boa parte do Antigo Testamento se ocupa dos textos dos profetas e para os judeus, inclusive os livros históricos eram considerados também livros proféticos. Essa mudança, ela foi posterior quando nós começamos a determinar o Pentateuco, os 5 primeiros livros, depois livros históricos, depois os Salmos, mas para os judeus, livros históricos, eles eram considerados livros proféticos. E nós vamos ver, por exemplo, Moisés sendo chamado também do grande profeta, e vamos ver vários personagens que aparecem nos livros chamados históricos, como profeta, né, como Gade, por exemplo, como Natã, que se aproxima de Davi, né? Então, nós temos uma lista de profetas, vamos dizer assim, anônimos também, que não tiveram seu nome relatado, e temos os chamados, os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, e temos os profetas menores, que não porque sejam menores na sua palavra profética, mas menores, textos menores, né? É necessário a gente fazer uma distinção entre profecia e predição, porque esse termo profecia, quando nós escutamos, ainda mais nos nossos dias, nós achamos que estão falando dos eventos do futuro, né? Mas esse uso da escritura profética, dos profetas, não passa de uma, para dizer como predição, não passa de uma tentativa de trazer de volta uma prática pagã de adivinhar o futuro, sem nos atentar ao aviso que o próprio Jesus nos deu quando estava subindo aos céus. Em Atos 1:7, ele diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, a profecia, ela é uma proclamação das intenções de Deus em relação ao seu povo e ao mundo. E é uma mensagem anunciada diante de qualquer pessoa, tanto quanto antes de algum acontecimento, né? Então, a profecia, ela pressupõe que você está diante de um certo auditório, dirige-se ao público particular, responde a uma determinada situação. Ela não tem nada de vaga ou de abstrata. A palavra profética, ela implica tempo e lugar bem definidos. É uma pregação dirigida a um tempo. Então, a profecia transmite a cada geração de Israel a palavra de Deus, né? Assim como o Senhor deu aos patriarcas, a profecia, então, atualiza e reavalia em função das diferentes situações nas quais o povo de Deus, o povo chamado eleito, estava vivenciando naquele momento. Então, em certo sentido, a palavra profética não faz inovações, ela se limita a reformar,
Então é uma reforma no culto, é uma reforma na lembrança das pessoas, é uma reforma para aquele grupo já estabelecido ali, que precisa reajustar a sua vivência com Deus. A profecia intervém, de fato, ela intervém nas horas críticas da história sagrada, né, da história do povo de Israel. Quando Israel está se desviando de Javé, do Senhor, e está sucumbindo aí a todas as tentações oferecidas pelo mundo, a profecia ela vem para retificar e corrigir o povo de Deus. Lembrando, né, o texto de Provérbios que diz que sem profecia o povo se corrompe, né? Então, nos lembramos de Elias, que enfrentou Acabe, né, com os profetas de Baal. Então, o culto de Baal estava totalmente inserido na história de Israel naquele período, e os profetas do Senhor estavam sendo perseguidos, e Deus levanta Elias, né, para corrigir esse tempo, lembrando o povo da aliança que eles haviam feito com Deus. Então, profecia como, só recapitulando, profecia é a proclamação das intenções de Deus em relação ao seu povo e ao mundo. O que são predições? Normalmente, quem fala está falando para o futuro. É uma previsão, é um prognóstico, é um presságio, é uma adivinhação, é um prenúncio, uma premonição, uma antecipação, uma antevisão. Alguns chamam de agouro também, né? Então, as predições, elas fazem referência a um tempo futuro. A adivinhação, diz um professor chamado Herbert Rose, que é uma prática que resulta não só da curiosidade quanto ao futuro, mas também da nossa incapacidade, né, de ter uma mente não desenvolvida, e então nós não queremos compreender um argumento que venha negar ou excluir definitivamente aquilo que parecia possível. Nessa segunda parte do nosso estudo, nós vamos ver um pouquinho sobre o profeta Amós. Quando nós vamos estudar um profeta, é importante a gente saber o tempo que ele viveu, para quem ele estava falando, para que depois a gente possa trazer para o nosso tempo presente, tá? Então, vamos ver a época que viveu o profeta Amós. Um século antes de Amós, aconteceu um golpe militar promovido por um antepassado de Jeroboão II. Foi o general Jeú que, ao romper acordos com os vizinhos, ele jogou o país numa profunda dependência, especialmente de um grande rival, Damasco, que era governado pelos arameus. Israel levou muito tempo para recuperar a sua autonomia. E isso começou com o rei Joás, pai de Jeroboão II, que governou de 797 a 782 a.C. Ele expulsou os arameus do território, dominou seu vizinho Judá, saqueando Jerusalém, derrubando parte de suas muralhas e levando reféns. Isso está escrito em 2 Reis, capítulo 14, de 1 a 14. Lembrando aqui, né, que nesse momento nós já temos, o reino já estava dividido. Aquele reino que Davi uniu, né, que nós vimos na semana passada, aquele reino norte e o sul estavam unidos sob aí o reinado de Davi. Esse reino já não existe mais. Após a morte de Salomão,
quando o filho de Salomão assume o trono, então ali acontece uma divisão, né, entre, vamos dizer assim, as tribos, né, e se transformando no norte e no sul. O reino do sul ficou conhecido como Judá e o reino do norte como Israel. Então, no governo de Jeroboão II, segundo os relatos bíblicos, ele foi uma grande figura militar. Ele levou as fronteiras do seu país ao extremo norte da região, e tomou Damasco e submeteu a Síria ao seu poder, incluindo as regiões disputadas ali da Transjordânia, chegando até o sul, até Moabe. O seu contemporâneo, o rei que estava, Jeroboão, então governava Israel. O contemporâneo era Uzias, que era rei de Judá. E agora eles estavam em paz com Israel. E ele participou plenamente desse programa de conquistas ali naquela região. E somadas as conquistas, os dois reinos, irmãos mesmo que divididos, eles chegaram bem perto da extensão do reino de Salomão, conforme descrito na Bíblia. E com a expansão do território, veio a prosperidade para o povo. O controle das rotas comerciais, que iam desde a Fenícia até a Arábia, foi fundamental para o desenvolvimento dos dois reinos, né? Em Samaria, arqueólogos encontraram as provas da riqueza de Israel nesses edifícios que foram construídos nesse período. Em Judá, a densidade populacional foi sem precedentes. Havia muitas pessoas morando naquele período ali por causa do comércio e porque havia uma prosperidade. O sistema administrativo que foi adotado por Jeroboão, lembrando que a gente tem Jeroboão I e Jeroboão II, né? Então, alguns nomes, às vezes a gente se confunde, mas é importante fazer essa observação. Então, essa prosperidade, com o sistema que foi adotado por Jeroboão, provocou uma concentração de renda nas mãos de poucos privilegiados. E aí houve um empobrecimento da maioria da população. Os pequenos agricultores ficaram endividados, tão endividados que chegaram à escravidão para pagar as suas dívidas. Os tribunais que teoricamente deveriam defendê-los da exploração dos poderosos eram bem pagos por quem podia, e eles sempre decidiam a favor dos ricos. E aí você pode estar se perguntando, pastor, onde que você encontrou tudo isso? Gente, tudo isso está na palavra do Senhor. Basta nós lermos, né, de uma forma atenta que nós vamos perceber isso. Inclusive, os profetas chamam a atenção demais sobre essas questões, tá? E é claro também que tem uma história, né? Uma história do Antigo Testamento que nós estudamos e temos essas compreensões também. O que aconteceu com os sacerdotes? Porque a casta sacerdotal, vamos dizer assim, né? Havia os sacerdotes naquele tempo e eles eram as pessoas que deviam falar em nome de Deus. Mas o que eles fizeram? Eles ficaram do lado do poder. Então, os santuários eram cheios de adoradores e eles eram bem providos pelo Estado, né? Havia ali o sacerdócio, né? Também naquele tempo havia uma divisão entre a religião, onde existia um grupo chamado Javistas, né, que eram os defensores de Javé.
e eles eram exigentes na prática da solidariedade. Esse grupo, ele foi se enfraquecendo, sendo colocado de lado, inclusive por outras divindades, né, que nem eram conhecidas pelo povo de Israel, mas divindades que vinham chegando junto aí com essa chamada prosperidade, né? Os deuses da fertilidade, né? Por exemplo. E em favor de outros interesses, naturalmente, essas divindades começaram a ser cultuadas. Lembrando que sempre que acontecia, você deve já ter visto, lido na Bíblia, os postes, né? Os postes ídolos. O que eram isso? Eram pequenos santuários elevados a deuses que não eram Deus de Israel, né? E apesar de ser celebrada a aliança com Yahvé, com o passar do tempo, perde-se o sentido da obrigação de Israel para com ele, a lembrança da aliança. Fica só o sentido daquelas promessas irreversíveis que garantiam a grandeza do país. O povo queria grandeza, o povo queria o dinheiro, o povo queria estar bem, mas não queria o seu compromisso com o Senhor. Será que parece um pouco com o que acontece hoje em dia? Acho que parece, né? E o que a gente vê em Amós, os sacerdotes dos santuários, eles pouco ligavam para a violação das leis, porque havia um culto que era chamado um culto estatal, em que o governo providenciava os grandes sacrifícios nas festas religiosas, o calendário religioso. Então havia uma grande matança de bois, inclusive no Salmo 50, é muito interessante que o Salmo 50 vai dizer isso. Deixa eu só abrir aqui. O Salmo 50 é um salmo de Asaf. E ele diz assim, olha, de tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes do teu aprisco, pois são meus todos os animais do bosque, as alimárias aos milhares sobre a montanha. E aí ele diz, no versículo 12, se eu tivesse fome, eu não diria para você, porque o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso eu como carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifícios de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. E aqui ele vai dizer, se você vê um ladrão, você fica feliz com ele, você solta a língua para falar o mal, senta para falar contra teu irmão, difama o filho da tua mãe. Então aqui Asaf, ele vai proferir uma série de anúncios contra o pecado, né? Porque os reis ofereciam grandes banquetes, porque achavam que dessa forma eles poderiam comprar o favor de Deus, né? E Amós, então, ele não surge da escola de profetas e nem desse culto estatal. Ele não vem do meio dos sacerdotes, né? Tanto que é muito conhecido o texto em que ele diz, né, que ele não é profeta, nem discípulo de profeta, mas ele é boiadeiro, né, e colhedor de sicômoro. Então ele era um agricultor que sai da cidade de Betel e vai para o reino de Israel. Então ele está tão comprometido com o Senhor que ele tem a coragem de fazer isso, né? Então é Deus que dá essa coragem, mas ele passa a ser perseguido, né? O que esse homem está fazendo? O que esse profeta sai do reino de Judá para vir denunciar, para vir falar aqui no reino de Israel? Mas Deus faz isso, né?
Naquele momento ali, Deus levanta Amós para denunciar o pecado. Eram 7 crimes de Israel que Israel estava cometendo e Amós denuncia. Em Amós 2:6, Amós denuncia que eles estavam vendendo o justo por prata. Havia um desprezo ao devedor. Então as pessoas elas estavam devendo, né? E elas estavam sendo vendidas como escravas porque não podiam pagar a sua dívida. O termo usado aqui para o justo é sadik, né? Então a gente vai ver que essas palavras elas vão fazer diferença. O indigente, Ebion, por um par de sandálias, né? Então, sadik era o justo, era aquele que ainda podia pegar um empréstimo. O Ebion era um indigente, né? Eles eram escravizados por dívidas ridículas, por um par de sandálias, né? Comprou uma havaiana, não pôde pagar e foi levado como escravo. Também aparece no texto, em 2:7, o Dalim. Dalim era os mais fracos da terra. E Amós fala assim: esmagam sobre o pó da terra a cabeça dos fracos. Dalim. Era aqui uma humilhação completa, uma opressão muito grande contra os miseráveis, né? E há uma outra palavra também que ele utiliza, isso é interessante porque ele não utiliza a mesma palavra para denúncia, ele vai usando palavras diferentes, né? Então, o próximo é o Anauim, que era uma pessoa, como se fosse classes de pessoas cada vez mais pobres. Tornam torto o caminho dos pobres, em capítulo 2, versículo 7. É um total desprezo por aquelas pessoas que não tinham voz nenhuma, né? Uma outra questão aqui muito grave é que as mulheres estavam sofrendo, né, um abuso muito danoso, né? Um abuso muito grave, havia uma violência sexual sobre as mulheres. No versículo 7 do capítulo 2, ele diz assim: um homem e seu filho vão à mesma jovem. Então, ou seja, né, havia um pecado sexual aonde o homem abusando do seu poder como homem e também de dinheiro, eles se aproveitavam disso e tanto o jovem quanto o pai abusavam da mesma mulher, né, da mesma jovem. Uma outra questão que é assim bem terrível está no versículo 8, no capítulo 2. Se estendem sobre vestes penhoradas ao lado de qualquer altar. Era proibido em Israel você ficar com a capa do pobre. Então, às vezes a única riqueza que a pessoa tinha, a única coisa que ela tinha com ela era uma capa. Essa capa era utilizada como um cobertor e ele, não somente para proteger do frio, mas ele também deitava sobre ela. E o que eles estavam fazendo? A pessoa não podia pagar a dívida, eles tomavam a capa. A única coisa que a pessoa tinha na sua vida. A pessoa, eu preciso de um dinheiro emprestado. Então me dá a sua capa. Então, por isso aqui, né, há uma denúncia sobre o que estava acontecendo. Eles estendiam as vestes penhoradas, né, as vestes que eles tomavam do mais pobre, não havia misericórdia nenhuma. E ainda deitavam-se, estendiam a capa perto do altar para ali poder fazer as suas orações.
O sétimo crime está no versículo 8. Bebem vinho daqueles que estão sujeitos a multas na casa do seu Deus. Então, eles estavam usando mal o uso dos impostos ou multas, né? Então, eles estavam fazendo uso, né? Aqui a corrupção, eles estavam fazendo uso daquilo que as pessoas pagavam, no caso, para o rei, né? Eles usavam para benefício próprio. Então, aqui era mais um crime. E Amós, com os termos Sadic, Ebion, Dalim e Anauim, aqui nós vemos 4 palavras: justo, indigente, fraco, pobre. Designa as principais vítimas daquela época. Então, essas pessoas eram as mais que estavam mais sofrendo no momento em que o país estava com uma economia estabilizada. Então, é sob esses termos que Amós aponta o pequeno camponês, o pobre, com o mínimo para sobreviver, que corre o risco de perder a casa, a terra, a liberdade, com toda aquela política de expansão, né, que estava sendo conduzida por Jeroboão II, né? E os opressores, né, podemos chamar assim, quem são os opressores? Aqueles que agem com pressão, esmagam, destroem, usam a força, usam a violência. E aí eu vou citar aqui os textos, né? Você pode, por favor, leia esse texto, não se contente em somente vê-los aqui, mas esteja lendo esses textos, tá bom? Para ser um melhor entendimento. Quem são esses opressores? E Amós vai falando sobre eles. Os que vivem em palácios e acumulam. No capítulo 3, versículo 10. As senhoras da alta sociedade. Haviam mulheres da alta sociedade que estavam também causando grande dano às pessoas ali, né, daquela terra. No capítulo 4, versículo 1. Os que constroem boas casas e plantam excelentes vinhas. Capítulo 5, versículo 11. Os que aceitam suborno na administração da justiça. Capítulo 5, versículo 12. Os que vivem no luxo e na boa vida. Capítulo 6, 4 a 6. Os que controlam o comércio. Capítulo 8, de 4 a 6. Enfim, aqui nós vemos o quê? Aquelas pessoas que detêm o poder econômico, político e jurídico. Então, essas pessoas estavam esmagando o povo daquela época. Qualquer semelhança conosco não é de propósito, tá? Essa realidade aparece no bloco central dos oráculos de Amós, que é composto por 3 palavras e 3 ameaças contra Israel. Amós 3, de 1 a 6 e até o verso 14. Tema central, qual que é o tema central do livro? É o fim de Israel. Lembrando, gente, que isso vai acontecer, né? Era o que Deus queria? Não, não era o que Deus queria. Mas por que, né, que esse tema vai aparecer? Porque eles estavam fazendo totalmente o contrário da aliança que eles tinham com Deus e com seus irmãos. Então, os ricos oprimem os pobres, os poderosos deturpam a justiça e o direito, subornam os juízes nos tribunais, cometem muitas outras barbaridades e ainda por cima vão a santuários e ali oferecem sacrifícios grandiosos, participam de grandes celebrações, ocultando uma opressão que eles estavam cometendo sistematicamente e saíam como os bons
né? Ali, não, estou aqui oferecendo ao meu Deus, né? E então Amós, ele faz essa denúncia. Qual que era a saída para Israel? Porque o profeta, ele não somente denunciava o pecado, mas ele também mostrava uma saída. Qual que era a saída? É necessário procurar Yahvé para viver. Que não era procurar os santuários, mas procurar o bem e odiar o mal. Então, talvez o Senhor tenha compaixão e salve um resto de Israel, aquelas pessoas fiéis. Amós diz assim: porque assim falou o Senhor à casa de Israel: procurai-me e vivereis, mas não procureis Betel, não entreis em Gilgal e não passeis por Berseba. Em Amós 5, 4, 5 a 5. No capítulo 5, de 14 a 15, ele diz: procurai o bem e não o mal, para que possais viver. E desse modo o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como vós o dizeis. Porque eles falavam isso, o Senhor está conosco. Mas eles precisavam praticar. Odiai o mal e amai o bem. Estabelecei o direito na porta. A porta era o lugar onde havia os juízes. Então, ali as causas eram julgadas, né? E ele continua dizendo: talvez Yahvé, Deus dos exércitos, tenha compaixão do resto de José. Aqui é uma referência a José, chamado José do Egito, né? Cujos filhos foram colocados com as tribos, né? Efraim e Manassés, que são da tribo do norte. Então, essa é a sentença, né? Tanto a sentença contra Israel, mas também uma saída para que Israel saísse daquele estado de prisão de pecados, né? Então o profeta, ele denuncia o pecado, mas ele também traz uma resposta para o que deveria ser feito, para que houvesse arrependimento. Amós foi perseguido, né? E depois ele deixa o reino de Israel e volta para sua terra. Bom, nós terminamos aqui o nosso estudo, né? E terminamos também os 7 destaques, né, do Antigo Testamento, e eu quero fazer uma proposta para você. Vocês se lembram que eu fiz uma pergunta, desafio, né? Eu fiz uma pergunta, né? Desafio em um dos estudos que eu agora, me parece que foi sobre, na avaliação de Moisés e a Páscoa, né? Na próxima semana, eu quero dar uma aula bônus sobre aquela pergunta, né? Então, assim, era uma pergunta desafio, e se você quiser comparecer a essa aula bônus, eu vou estar passando para você, vou deixar um link para que você possa participar, tá, dessa aula. Não será no Google Meet, será no Zoom, então você vai precisar de ter uma inscrição, se inscrever no Zoom para poder participar dessa aula. Deus abençoe sua vida e eu espero, em nome de Jesus, que tenha sido proveitoso para você esses dias que passamos juntos. Deus te abençoe, e eu pretendo, como eu falei para vocês, eu pretendo lançar outros cursos e quero já convidar você a estar participando, ok? Deus abençoe sua vida.